Quem é aqui da igreja já me conhece assim um pouquinho, sabe que eu sou aqui do Ministério de Louvor, né? Fazem 14 anos que eu caminho aqui na Igreja Batista Getsemane. E, de verdade, de todo o meu coração, eu jamais me imaginei aqui num culto de domingo trazendo uma palavra para a igreja. Mesmo nascendo numa família evangélica, sempre brinquei de cultinho lá em casa com os meus irmãos, mas nem no cultinho eu era que levava a palavra. Nem no cultinho do quintal. Eu orava, cantava, mas lá no cultinho do quintal já tinha os pregadores oficiais. E eu nunca me imaginei aqui. Mas nessa minha caminhada cristã, eu tenho aprendido dia após dia que a vida de um servo de Deus, ela precisa ser guiada por Ele. E ser guiada pelo Espírito Santo diz respeito a processo. E nesse tempo aqui, em Getsemane, nesse tempo de caminhada cristã, de nascida e de vida, eu posso hoje perceber os processos que me fizeram chegar até esse altar aqui nessa noite. E é um pouquinho disso que eu quero compartilhar com vocês. Esse processo começou esse processo que me fez chegar ao altar, não um processo de vida cristã, né? Esse processo que me fez chegar até aqui começou com uma inquietação muito grande que eu comecei a sentir no meu coração há uns 2 anos atrás, acerca do propósito e do chamado. Eu fiquei muito inquieta um tempo, eu falei assim, Senhor, qual é o meu propósito aqui nessa terra? Eu quero entender, eu quero saber, eu quero viver, porque a vida não pode ser só isso. Ir trabalhar semana inteira, esperando o pagamento do final do mês, no final do mês pagar as contas, ficar dura 3 dias depois. E aí o processo começar todo de novo, vir à igreja, participar de um ensaio e vir para o culto no domingo. É isso? E é esse ciclo que é a vida. Eu comecei a ficar inquieta com isso. E mesmo que muitas vezes, descendo do altar, as pessoas dissessem, Luiara, olha, sabe aquele dia, aquela palavra, aconteceu isso, aquela... Na minha cabeça eu ficava, Senhor, não pode ser só isso, não pode ser só um momento, não pode ser um dia, não pode ser... Tem alguma coisa a mais, e isso me trouxe uma inquietação na alma muito grande. Mas, gente, vocês não têm noção, era uma aflição mesmo. E que chegava a doer, porque eu orava e falava, Senhor, eu quero entender, eu quero caminhar, eu quero saber o que o Senhor tem para mim, porque eu sei que não é esse ciclo que eu tenho vivido. E aí houve um culto aqui, depois da pandemia, que... Ministrando louvor, eu saí daqui, assim, aqui no altar eu já estava sentindo algo assim muito sobrenatural, que há muitos anos eu não sentia, e minhas pernas tremiam, e meu corpo todo tremia. Eu fui para casa assim, sabe, meio que em êxtase. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, eu não vou nem dormir essa noite. Porque eu acho que quando eu acordar, eu não vou estar mais sentindo isso. E eu não quero que isso que eu estou sentindo agora seja um momento. Seja uma euforia, uma emoção. Eu quero viver isso todo dia. Gente, de fato, aquela noite eu não consegui dormir. Dava 1 hora, 2 horas. E eu assisti todas as pregações que possíveis. E eu ouvi muito louvor. E eu ajoelhava, orava, Senhor, por favor, não me deixa sair desse lugar, não me deixa sair da sua presença, não me deixa parar de sentir isso que eu estou sentindo agora. E naquele mesmo momento de oração, o Senhor falou para mim assim, isso está disponível para você diariamente, mas é necessário que você retome esse processo de busca que você tinha lá no começo, de busca no secreto, de oração, de jejum, de vida com Deus.
E assim, irmãos, não que eu não tivesse vida com Deus, mas o meu secreto estava enfraquecido. Estava enfraquecido por conta de tudo isso que eu falei, da rotina, e quem é mãe aqui sabe, é filho, é louça, e é roupa para lavar, e é marido, e é comida, e marmita, e vambora. Essa rotina tomou o lugar desse secreto, tomou o lugar desse momento de intimidade com Deus, que eu sempre preservei muito, sabe, de leitura de livros que me edificassem. E aí eu comecei Senhor, quanto tempo tem que eu não leio um livro? Cara, eu não passava um mês sem ler um livro. E aí o Senhor foi me mostrando que eu tinha me familiarizado com a presença de Deus. A presença de Deus se tornou algo tão familiar para mim que eu me tornei familiar. Eu já estou acostumada a vir à igreja, a sentir a presença de Deus, como eu chamava. E eu comecei a me familiarizar com a presença de Deus, achando que já conhecia Deus o suficiente. Nascida num lar cristão, 14 anos dentro de uma igreja, eu já sou assim com cara, né? Não preciso mais ler nada, conhecer nada, porque eu só preciso agora cumprir o que eu chamava de chamado, que era estar louvando aqui, né? Ou falando de Jesus para as pessoas, mas existia algo mais. E aí o Senhor ministrou no meu coração aquele dia, eu passei a não te contar mais os meus segredos, porque a gente já não estava mais tão íntimo. Você tinha se familiarizado com a minha presença, e você não estava mais buscando intimidade comigo. E aí eu descobri que saber tudo sobre Jesus não nos torna íntimos dele. Saber tudo sobre Jesus não me torna íntimo de Jesus. A única maneira de se tornar íntimo de Jesus é com um relacionamento com Ele. E é sobre isso que eu queria falar. Na verdade, no dia 30 aqui de maio, de junho, 30 de abril. No dia 30 de abril, semana passada, a gente fez uma rede de mulheres aqui, que o tema era Se Joga em Fé, e a irmã Tainá trouxe uma palavra aqui, muito forte, por sinal, e pouquinhas mulheres aqui, mas recebemos muito de Deus, e naquele dia, enquanto a Tainá estava trazendo a palavra, começaram a vir flashes de passagens bíblicas, e de versículos, e de algumas palavras, assim, sendo ministradas no meu coração. E naquele mesmo momento eu falei assim, vou falar com Carol, com a pastora Carol, que é a líder, né, hoje está organizando esse culto de mulheres. Vou falar com a pastora Carol que no culto de maio, do final de maio, se ela quiser, eu posso levar uma palavra para a igreja, porque eu tenho uma palavra para as mulheres. E na mesma hora que eu pensei isso, na sexta-feira aqui no dia 30, eu falei assim, de verdade, eu vou deixar isso quieto. Se for de Deus, a pastora Carol vai me convidar, e eu não vou precisar falar com ela, porque isso só pode ser coisa da minha cabeça. Quando que eu vou pregar no culto de mulheres? Eu vou cantar, vou levar o louvor, não sei o que, né? Isso não é para mim, né? A gente tem as pessoas aí já que fazem isso muito bem. E quando foi no sábado de manhã, na sexta noite, olha ela me corrigindo, porque eu só vi no sábado de manhã, olha como são as coisas. Naquela mesma sexta-feira à noite do culto de mulheres, ela me manda uma mensagem assim, Lu, o que você acha de levar a palavra no dia 9, no domingo, no culto de Dia das Mães? Aí eu li aquilo, de verdade, eu li sábado de manhã, nem vi que tinha sido mandado na sexta, estou sabendo agora. Coloquei o celular, falei assim, eu devo estar sonhando, porque eu estava assim meio que acordando ainda, e filho para botar para estudar, aquela coisa, eu devo estar sonhando, porque eu dormi pensando nisso, ontem na rede eu pensei isso, e provavelmente é um sonho, mas aí botei o Isaac para estudar, voltei, peguei o celular ainda estava na mensagem, né, porque você bota assim, ele apaga sozinho, mas quando destravei, estava lá na mensagem, ele falou, era sonho não, isso é real. Aí na hora a perna já, peraí, deixa eu pensar, vou nem responder agora, vou orar mais um pouco. E
Na mesma hora o Espírito Santo falou para mim, ó, aquilo tudo que eu falei com você, lá na rede de mulheres, ontem, é para você falar para a igreja. Não é um assunto só para as mulheres, não, é para todos os filhos. E essa conversa que a gente vai ter agora é de filha para filhos. Não é uma palavra para as mulheres, é uma palavra para os filhos. Porque todas nós mulheres que estamos aqui somos filhas. Somos filhas de alguém, das nossas mães, dos nossos pais, mas antes disso somos filhas de Deus. E o tema do que a gente vai falar hoje é filhos íntimos do Pai. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia em Ezequiel 47. A partir do versículo 1. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. E mediu mais 1000 e já era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia se passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que às margens do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entra o mar. E sendo levadas no mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sendo saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Essa palavra veio para Ezequiel. E quem era Ezequiel? Ezequiel foi um sacerdote chamado para profetizar durante o exílio do povo de Israel. E aí lá no capítulo 2 desse mesmo livro de Ezequiel, a gente vai ler assim, ó. Antes de Ezequiel ter essa experiência, né, que ele teve com Deus, lá nos primeiros capítulos, no capítulo 2, a palavra do Senhor disse assim: a comissão do profeta, é o título, né, desse capítulo. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E aí, esse caminho de intimidade, esse caminho para filhos íntimos do Pai, começa com uma coisa chamada posicionamento. Posicionamento. Ficar de pé é o mesmo que se posicionar. Ficar atento. Sair da cama, sair do lugar de limitação, do lugar de comodismo,
sair do lugar de conforto. A gente só consegue chegar nesse nível de intimidade com Deus quando a gente se posiciona. Porque às vezes a gente olha assim e pensa, Senhor, mas eu vejo as coisas acontecerem na vida do fulano, na vida do meu irmão, na vida, né? E a gente não sabe qual é o preço que o irmão tem pago para as coisas começarem a fluir. A gente não sabe qual foi o processo que esse irmão passou para chegar onde ele chegou. E assim, a primeira palavra que eu quero deixar no coração de vocês acerca de intimidade com Deus é posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. E aí, lá em Ezequiel 47, eu trouxe até outra versão aqui, diferente dessa minha Bíblia aqui. No versículo 3 diz assim: com sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Aí duas coisas que destacaram assim para mim nesse versículo 3, que eu não havia nunca prestado atenção nisso, e lendo Ezequiel 47, essa semana, eu fiquei presa nessa palavra, vara de medir, que em outras versões chama de linha de medir. E o Senhor ministrou no meu coração que essa linha de medir fala de processo, ainda falando sobre processo. Ele media antes de fazer Ezequiel dar mais um passo. Ele se certificava de que ali era possível avançar um pouco mais. E aí também diz que mediu 500 metros em direção à correnteza. Correnteza é igual a renúncia. Ele vai medir 500 metros, vai ver esse processo aí, se você está pronto para seguir mais um pouco. E aí essa correnteza, esse caminho de posicionamento e amadurecimento em direção à correnteza. Vivendo nesse mundo que a gente vive, contaminado, né, gente, pelo pecado. Ter uma vida íntima com Deus requer de nós muita renúncia. Renúncia dos nossos desejos, renúncia das nossas vontades. É de fato nadar contra uma correnteza muito forte. Porque primeiro que a nossa carne, nós somos por natureza pecadores. É o sangue de Jesus que nos purifica todos os dias. Todos os dias nós somos atraídos pelo pecado. Todos os dias. Não tem ninguém aqui que esteja livre disso. A Bíblia diz que não tem nenhum santo. Só houve um, que é Jesus. Não existe. Por mais que você olhe para alguém e admire e fale, nossa, esse irmão é crente mesmo. Fala igual o pastor André Valadão, mas é crente, né? Você não é crente não, né? Você olha para o irmão e fala, esse irmão é crente. Ele tem o seu nível de guerra interna contra a carne dele em alguma área. Todos nós temos. Todos nós temos. Nós nadamos constantemente contra essa correnteza que nos chama diariamente para o pecado, que nos chama diariamente para o que é errado, que nos chama diariamente para ficar ali no nosso comodismo. Não lê a Bíblia hoje não. Hoje você está cansada, você trabalhou tanto, lavou tanta roupa das crianças, fez tantas coisas. E a nossa mente, tão pecaminosa que cria ali mesmo os mecanismos de defesa. Deus vai te perdoar, Deus é amor, Deus é tão amoroso. Você acha que Deus está preocupado se você está lendo a Bíblia ou não? Ele conhece seu coração, Ele sabe que você está cansado. E aí nós vamos criando esses mecanismos de defesa e criando essas desculpas para não dedicar tempo de oração, tempo de leitura da palavra. E aí nadar contra essa correnteza para avançar mais um passo. Ele media e avançava mais um passo. Ele via que Ezequiel estava pronto para avançar mais um passo. E aí lançava Ezequiel mais para dentro ali daquela correnteza. Esse nível de águas nos tornozelos que fala ali, né, no versículo 3,
Muitas vezes eu ouvia pregações dizendo que esse nível é para os novos crentes, é para aqueles que estão novos na fé, que estão começando sua caminhada, é aquele nível lá do café, da papinha. Mas o Espírito Santo também ministrou o meu coração, e eu digo para vocês, gente, que tudo isso que eu estou trazendo para vocês foi ministrado no meu coração, e não essa semana. Deus tem falado isso comigo desde quando eu disse para vocês lá daquele processo de inquietação da minha alma em busca do meu propósito, do meu porquê. Deus já ministrava isso no meu coração, que esse nível de relacionamento raso não é só o novo convertido que vive. Existem muitas pessoas como eu estive, e aí eu falo de mim aqui, falando com a minha igreja que eu sirvo há 14 anos. Esse é o nível que eu estive durante muito tempo, é o nível de relacionamento raso. É o nível de relacionamento que acha que via os cultos aos domingos, levantar a mão, sentir aquele arrepiozinho, tô cheia de Deus e vou para casa, tô cheia. Hoje eu boto a mão na cabeça e expulso os capirotos, porque hoje eu tô cheia. Mas o nível de intimidade com Deus, ele vem desse posicionamento, e ele vem à medida que você vai renunciando e você vai caminhando em direção aos propósitos dele. E isso não está relacionado a tempo de igreja. Isso não está relacionado a quantos anos você serve na casa do Senhor. Isso não está relacionado a quantas cestas básicas você dá para alguém. Isso não te faz mais íntimo de Deus. Isso não me faz mais íntimo de Deus. Sabe, irmãos, e isso é muito sério, e a gente pensar nisso hoje, quer dizer que esse nível, a gente pode se estagnar nele e nem perceber. E a gente achar que está amigão de Jesus, quando na verdade a gente está num nível muito superficial. E o desejo de Deus, maior do que o nosso, é que a gente avance. É que a gente mergulhe, é que a gente vá cada vez mais fundo. Gente, mais do que eu desejo. E falar isso para vocês queima o meu coração. Porque eu estou muito apaixonada por Jesus. Eu estou muito apaixonada. Sabe, eu canto, a gente canta muito lá em casa. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Isso tudo para mim, há pouco tempo atrás, eram canções. Mas viver isso, gente, é uma experiência muito, 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 muito gostosa. Você acordar e o primeiro pensamento na sua cabeça ser Ele. Você passar o seu dia, e esses dias eu me mudei, eu fui morar numa casa que eu passava em frente dela e desejava morar lá, e isso é para outro testemunho, mas tinha a casinha pequenininha, e eu morava em casa maior, e eu vi um pedacinho de uma parede assim, falei, será que meu armário cabe aqui? Não vai caber aqui. E quando traz a mudança, os rapazes da mudança encaixam para lá, e tuf, o negócio parece que foi feito para aquele lugar. E aí eu falo, é Deus. É um nível de amor e entrega que a gente começa a ver Deus em tudo, sabe? E isso é o que Deus deseja para todos nós. Lá em 1 Coríntios 3, do 1 ao 2, diz assim: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas desse mundo, como se fossem crianças na fé. Tive de alimentá-los com leite, não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos. Aqui Paulo adverte os irmãos de Corinto sobre maturidade. No momento em que eles debatiam quem era de Paulo, quem era de Apolo, naquele momento ele diz: vocês precisam de alimentos sólidos, mas não estão maduros o suficiente para receber. E a partir do momento que a gente avança na intimidade com Deus, Ele vai derramando sobre nós alimentos mais sólidos. Ele vai nos dando novas experiências com Ele. Ele vai nos fazendo avançar cada dia mais. E aí lá em Ezequiel 47:4 diz assim: em seguida ele me mediu mais 500 metros, e a água subiu até os joelhos, mais 500 metros, e a água subiu até a cintura.
Água na cintura. Nesse nível de água na cintura, a gente já consegue sentir a correnteza. Né, irmãos? Quando a água está no pé ali, está só um pedacinho do pé, você que controla seu corpo aqui, você que manda. A água não tem poder nenhum sobre você. Mas quando a água vem para a cintura, a gente começa a sentir a correnteza e aí começa a puxar um pouco mais forte. E é no momento que a gente começa a ter as nossas primeiras experiências com Deus. Né? A gente começa a sentir. Eu tenho até uma experiência do Isaac, por exemplo, ele estava aprendendo a andar de bicicleta e ele tinha 4 anos e ele caía, né? E o pai ensinou, e um dia o pai estava dentro de casa, ele na calçada sozinho com a Bia, de repente ele pedalou, bicicleta sem rodinha, 4 anos, foi embora, foi lá na esquina, voltou, pedalando sozinho. E aí, eu trouxe essa ilustração do Isaac, porque nesse nível de sentir a correnteza é um momento que você começa a ter suas experiências. Mas é um momento que você precisa ter a convicção de quem você serve. A convicção de quem é o seu Deus. Porque o Isaac, mesmo o pai não tendo estado ao lado dele, ele tinha convicção de que o pai tinha ensinado direito, de que era só ele fazer do jeito que o pai tinha ensinado, que ia dar tudo certo. E ele sabia também que mesmo o pai não estando ali, olhando para ele, estava ali perto, se ele gritasse socorro, o pai iria acudir. E é esse nível de intimidade que a gente precisa ter. Nosso erro como cristão é que muitas vezes a gente está nesse nível mediano de intimidade e aí ficamos esperando sentir a presença do Pai. A gente fica nesse nível mediano e a gente fica esperando a correnteza vir. Vou sentir a presença, vou sentir esse arrepio. Senhor, quanto tempo eu não sinto a sua presença? Sabe, a gente quer a presença. Então a gente fica ali com a água na cintura esperando. Mas eu não consigo mais sentir a presença de Deus aqui. Eu não consigo mais sentir a presença de Deus ali. Porque a presença não está ali. É como se você estivesse lá em Búzios, naquela praia que é assim parada, e você ali parado em Búzios, esperando sentir a correnteza. Só se vier ali não sei como que é o nome daquele negócio que sacode uma ressaca, né? Mas ali em Búzios, naquela praia, parado, você não vai sentir. Esse é muitas vezes o nosso erro, porque a gente espera um balanço, a gente espera um momento de sentir essa presença, e esse momento não vai acontecer, porque relacionamento com Deus é muito mais do que isso. É muito mais que arrepio, é muito mais que um momento, é muito mais que uma simples correnteza. Esse nível mediano nos faz assim, porque a gente vive desses momentos, sabe, desse toque que vem, que te... Mas é aqui, ó. Acabou, você controla. Segunda-feira você está trabalhando, alguém te tira a paciência, acabou, você para ali, ó. Firme, acabou. Espírito Santo, fica aí. Já senti lá na igreja, apresenta, agora eu vou quebrar o pau aqui que o negócio está sério. Não é esse nível que Deus quer pra gente. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para nós. Isaac não estava vendo o pai, mas ele tinha convicção de que o pai tinha ensinado. Mesmo se você não estiver sentindo seu corpo tremendo, você precisa ter a convicção de quem é o seu amigo Jesus. Você precisa ter a convicção de que Ele está com você há 24 horas, não é aqui no culto. Ele está com você na hora que você acorda, na hora que você dorme, quando você está na faculdade. Ele deseja estar com você. Ele deseja, Ele anseia ouvir sua voz. E aí, isso é muito mais do que uma oração forte que você faz de joelho na sua casa. É muito mais do que isso também. Porque você não está com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, só naquela hora que você está lá no Labachúria, não. O Espírito Santo de Deus, a presença real de Jesus, ela te acompanha. Onde você estiver 24 horas por dia, Ele é uma pessoa, Ele não é um sopro, Ele não é um vento, Ele não é uma correnteza, Ele é uma pessoa, e Ele é uma pessoa que quer se relacionar com você, Ele quer, gente, vocês têm noção disso, Ele deseja, não é porque eu quero, não é porque é porque Ele nos fez para isso.
Esses dias na mesa com Isaac tomando café da manhã, ele falou, entendi tudo. Deus fez a gente, por a gente ficar um pouco aqui na terra, para depois a gente voltar para Ele, porque Ele quer que a gente fique junto com Ele. Eu falei, é isso. Ele tem 6 anos. Ele entendeu para que Ele nasceu. Eu preciso entender para que eu nasci. Eu nasci para ter esse relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento com Ele, é que Ele vai me mostrando qual é o meu propósito. É a partir desse relacionamento com Ele que Ele vai alinhando, assim com aquela vara de medir, e Ele vai alinhando qual é o seu lugar, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Tudo começa com relacionamento, não é o contrário. Eu estou aqui louvando, nasci para louvar, nasci para adorar. Oh, Jesus, eu nasci, mas peraí, se não tiver relacionamento com Deus, tudo isso é em vão. Sabe, irmãos, isso é muito sério, porque às vezes a gente entra no ativismo e há pouco tempo atrás eu descobri que eu estava em 7 ministérios na igreja. Eu fiquei chocada, porque eu não sabia. Liara, você me ajuda? Eu vou. Com vontade, com desejo, não é porque ninguém me obrigou, não é porque ninguém me chamou, não, é porque eu gosto de estar. Mas aí, nesse momento, desse furacão que passou na minha vida, que Deus estava me chamando para esse alinhamento, me chamando para essa necessidade do relacionamento. Eu cheguei a falar com a pastora Isadora, eu falei, pastora, vou escolher um. Ela começou umas reuniões dos ministérios, eu falei, vou participar de todas e vai ser nessa que eu vou descobrir qual é o meu, porque eu vou ficar 7 ministérios, isso não existe. E ela falou assim, peraí, mas ora mais um pouco. Você acha que... Aí eu vou sair do Ministério Louvor para começar, já falei para ela, porque tem um monte de gente que canta, 10. Então, uma não vai fazer falta. Eu vou para o ministério que não tem ninguém, porque eu preciso ir lá para somar. E aí já achando que era o meu fazer, que eu que ia lá para fazer o que não estava acontecendo. Ela, peraí, mas você acha que Deus deu sua voz à toa? Deus deu esse dom para você à toa? Peraí, ora mais um pouco. E ela assim, né? Então vou orar, porque eu vou embora. E aí, nós precisamos pedir ao Pai que nos ensine que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E que depois desse relacionamento que a gente tem com Ele, que a gente é levado para onde Ele deseja que a gente vá. E aí, quando eu passei a entender isso, no meu trabalho as coisas começaram a fluir. Eu fiz uma reunião essa semana, aula online do meu pequeno, 2 anos, maternal 1. Acabou a reunião, ficou só eu, a professora e a auxiliar dele. Aí tá estranho, porque tá só nós 3. Então, saiu todo mundo. Deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive com Deus. E aí eu comecei a conversar com ela, daqui a pouco estava todo mundo chorando. E é isso, eu entendi, então é por isso. E oramos, as 3 mulheres de Deus, uma é Priscila, que é aqui da intercessão na nossa igreja. Tudo começa a ficar diferente quando a gente começa a buscar esse relacionamento com Ele. Que você saia daqui hoje queimando pela presença de Deus. E não porque eu estou falando, mas porque você decidiu isso. Porque lá em Ezequiel 47, versículo 4, diz assim: finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. E era fundo demais para ser atravessado a não ser a nado. Nesse nível de relacionamento, estaremos totalmente imergidos nele. Aí você sai desse nível mediano que você ainda consegue controlar. E você entra no nível que você já não tem controle. Quando você está naquele nível que Ezequiel fala, era fundo demais para ser atravessado a não ser a nado. Você já está no nível que você já não tem controle, você é levado pelo Espírito Santo de Deus. E lá em Efésios 3, 17 ao 22 diz assim: peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente.
Peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Esse é o meu desejo. Todos os dias eu tenho pedido isso, Senhor. Eu quero conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de quem o Senhor é. Eu sei que eu não vou te conhecer completamente, não vou. A gente só vai ter dimensão de toda a plenitude de Deus quando a gente estiver lá no céu com Ele. Tudo que a gente viver aqui na terra não se compara ao que a gente vai viver ao lado dele. Mas Ele quer que, assim como Paulo disse aos Efésios, que vocês venham conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Nós precisamos ser cheios da natureza de Deus. É um nível de amor que nós não conseguiremos mensurar. E tudo isso está disponível para nós. Está disponível para mim, está disponível para você. Esse nível de águas profundas não é para uns. Deus não tem filho preferido. Isso precisa ficar claro para nós. Deus não tem um filhinho querido que Ele prefere, que Ele ama mais. Ele não distribui assim, vou dar mais para você porque eu te amo mais. A gente tem uma brincadeira lá em casa. Minha mãe tem 5 filhos, né? Vocês sabem. A gente tem uma brincadeira lá em casa que a gente não pode entrar aqui no assunto, né? Né, Bibinho? Entendeu? Tem as brincadeiras no Bibinho. Mas, como filhos, a gente fica, mamãe prefere fulano, mamãe prefere. Né? Como filhos, a gente brinca assim com as nossas mães. Mas hoje, sendo mãe, quando eu estava grávida de Igor, eu ficava assim, eu cheguei a falar isso para o meu marido. Será que eu vou conseguir amar o Igor como eu amo o Isaac? Gente, eu juro, porque eu senti um amor tão grande pelo meu filho. Quem é mãe sabe o que é amor de mãe. Aquele amor que, se passar um trem aqui, você se joga na frente sem pensar 2 vezes. Aquele amor que você dá mesmo sua vida pelo filho sem pensar. Quando você vê seu filho doente, você ora, ai Senhor, por favor, tira. E você pensa assim, ai, eu queria estar ali, sentindo a dor dele, sofrendo por ele. Ver o filho sofrer é a pior coisa para uma mãe. Então, esse amor que eu estava envolvida com meu filho com 4 anos, eu falei, eu não sei se eu vou conseguir amar o Igor como eu amo o Isaac. Só que quando o Igor nasceu, quando eu olhei para aquele rostinho do Igor, já com aquela carinha placentuda dele, eu me apaixonei. E aí entra aquele amor, que amor de mãe não se divide, amor de mãe multiplica. E eu só descobri isso quando ele nasceu, que esse amor foi multiplicado. E aí eu vi que eu amo os 2 na mesma medida. Eu amo muito e tanto, tanto, tanto meus 2 filhos. E aí a gente começa a entender um pouco, quem é mãe, esse amor de Deus, que ama na mesma medida, mesmíssima. Não existe filho preferido para Deus. Deus nos ama na mesma medida. E aí, essa brincadeira que eu disse lá em casa, hoje, pela manhã, eu e o Washington estávamos assistindo uma live e eu ouvi uma frase que eu falei, cara, é isso, ó, não existe fonte de infelicidade pior que a comparação. É uma realidade. Não existe fonte de infelicidade pior do que a comparação. A gente que é filho, e aí eu disse desde o início que eu estava falando com filhos, né? A gente tem um costume terrível de se comparar, né? A mamãe, porque ele, mas eu... E a gente fica se comparando, e como filhos de Deus, a gente tem essa tendência também de se comparar com aquele pregador, com aquela cantora. Mas Gabriela Rocha... Quem sou eu na fila do pão? Gabriela Rocha. E a gente fica, Gabriela Rocha. Cara, o amor de Deus pela Gabriela Rocha é o mesmo amor de Deus pela Luiara. A Gabriela Rocha está lá famosa, glória a Deus, alcançando vidas, glória a Deus. Mas a Luiara está lá falando de Jesus para o filho dela, que vai crescer e vai falar de Jesus para outras pessoas. Sabe, Deus, Ele não mede um filho com o outro, não compara um filho com o outro, e a gente precisa evitar essas comparações, porque
essa é uma fonte de infelicidade e é algo que nos distancia de Deus, é algo que bloqueia esse nosso relacionamento e essa nossa intimidade com Deus, porque aí a gente vai se sentindo cada vez mais inferior e acha até às vezes que a gente é indigno de ser filho. Eu fui numa consagração de amigos meus que estão aqui, estou muito feliz, eles estão aqui hoje. Eu fui na consagração dos meus amigos e chegando lá, eu fiquei assim, que legal, tal, meus amigos, feliz, orei. Mas teve um momento que o óleo estava sendo derramado na consagração dos pastores deles. O Espírito Santo começou a falar comigo, eu estava sentada ali no meu lugar, e o Espírito Santo falou comigo assim, tá vendo aquilo ali? Ela é uma pastora, tem uma igreja grande, tem várias igrejas, o óleo está sendo derramado sobre a cabeça dela, mas eu a amo do mesmo jeito que eu amo a pessoa que falou de Jesus para ela, que nem está aqui, e que de repente nem sabe disso que está acontecendo na vida dela, desse romper. Então, não almeje ser a pastora que está sendo consagrada. Almeje ser a pessoa que falou de Jesus para ela. Quantas pessoas não devem ter sido alcançadas por essa pessoa? Eu não sei nem como que ela aceitou Jesus, nem sei como depois, de repente eu pergunto. Mas nós precisamos almejar ser pessoas íntimas de Deus. Esse precisa ser o maior anseio do nosso coração. O nosso maior desejo precisa ser estar íntimo de Deus, ser próximo dEle, ter relacionamento com Ele. Mais do que cargos, mais do que ministérios, mais do que consagração, óleo na cabeça. Ser íntimo de Deus, ser aquele que vai na padaria e deseja falar de Jesus para aquela pessoa da padaria. Uma vez eu vi a Belinha falando isso aqui, e eu fiquei impactada, porque é isso. Quando a gente começa a se encher de Deus, quando a gente começa a ter essa intimidade com Deus, a gente não consegue guardar as coisas que Deus vai compartilhando com a gente só pra gente. A gente fica querendo compartilhar com outras pessoas. É nesse nível de águas profundas que o Senhor quer nos levar, um nível que você deseja ardentemente ser boca dele nessa terra, um nível que você deseja ardentemente ser uma cópia dele nessa terra, porque às vezes sem palavras você consegue ganhar uma multidão, quando você é aquela pessoa que transparece Jesus, que reflete Jesus. E aí, em Ezequiel 2 e em Ezequiel 47:6, Deus chama Ezequiel de filho do homem. E eu me atentei para isso, eu falei, nunca tinha também me atentado para esse termo que ele usa muito forte, assim, filho do homem. Levanta-te, põe-te de pé. E lá no 47:6 é a mesma coisa, filho do homem. E aí o Senhor me ensinou no meu coração que ele chamava Ezequiel de filho do homem. Antes da aliança, as pessoas eram chamadas de filho do homem. Mas depois da aliança, em Jesus, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Agora, você imagina que Ezequiel, ele foi um líder, um sacerdote, que foi usado naquele povo lá de Israel, naquele período do exílio, aquele período conturbado, Deus dava a ele as orientações. Ele que viveu um tempo em que a graça ainda não era abundante. E hoje que nós temos a graça, que nós temos Jesus morando dentro de nós, somos chamados filhos de Deus. Que nível de intimidade a gente pode ter com Ele? Que nível de relacionamento? Qual é o relacionamento de um pai com filho? É um relacionamento mais íntimo que pode existir. É o relacionamento de pai com filho. Agora eu não sou mais servo, eu não sou mais filho do homem, sacerdote, aquele escolhido. Eu sou filho de Deus. Jesus nos chamou de filho. Jesus chamou prostitutas de filho. Jesus chamou paralítico que vivia à margem da sociedade, que ninguém queria ficar perto. Filho, levanta, tua fé te salvou. Filho, Jesus está nos chamando de filhos nessa noite. E Ele quer esse relacionamento de pai e filho comigo e com você. Tudo que você admira na sua maior referência de homem de Deus e de mulher de Deus está acessível para você.
Além disso, Ele nos deu a maior referência que se fez carne e viveu entre nós, que é Jesus. Às vezes a gente olha alguém assim bombando no Instagram, bombando no YouTube, e a gente fala, nossa, essa está cheia de Deus, essa sabe das coisas da Bíblia, né? Mas essa pessoa chegou ali onde ela chegou, provavelmente, depois de um processo, como a gente falou, de um processo de maturidade. Essa pessoa chegou ali depois de muita renúncia. Se você parar para ouvir testemunhos de cada pessoa dessa que hoje nos abençoa nas redes sociais, você vai ver um caminho, um processo de muita dor, um caminho, um processo de muita renúncia, um caminho, um processo de muita busca, de muito estudo da palavra de Deus, de muito tempo de joelho, de muito tempo de quartinho. Tudo isso está acessível para todos nós. Deus não tem filho preferido. Tudo que você admira está disponível para você. Conversar com o Pai é muito mais do que longas orações feitas com palavras difíceis. Ele deseja o nosso coração inclinado para Ele, desde o momento que acordamos até a hora de deitar. Ele quer que o conheçamos intimamente, porque Ele já nos conhece. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, Ele sabe nossas preferências, Ele sabe tudo que a gente gosta. Eu tenho uma experiência essa semana com o Isaac. Eu comprei um biscoito que a gente não estava acostumado a comprar. E aí eu falei assim, Isaac, mãe, tem um biscoito? Tem, pega ali aquele verdinho. Aí ele, que isso, mãe? Esse biscoito aqui? Sim, né? Bem o jeitinho dele. Eu falei, você vai gostar. Ele, eu vou gostar desse biscoito, mãe. Nunca comi esse biscoito, você sabe qual biscoito que eu gosto, mas eu vou comer. Sentou lá, pegou o biscoito. Você vai gostar. Aí ele abriu o biscoito com aquela carinha assim, quero ver. Vem dele, né, Carol? Aí abriu o biscoitinho, botou na boca. Quando ele, mãe, você gostou, filho? Gostei muito. Eu sei do que o meu filho gosta. Porque nós estamos num relacionamento, num nível de intimidade tão grande, principalmente mais ainda nesse tempo de pandemia, que a gente dorme e acorda junto 24 horas por dia, que ele não vai para lugar nenhum, nem eu. Eu sei o que ele gosta. Ele não precisa nem ir comigo no mercado. Eu comprei um biscoito que ele não está acostumado a comer, mas eu sei que é do tipo dos biscoitos que ele gosta. Ele adorou, comeu o pacote todo, está lá. O Pai já te conhece. Ele sabe tudo sobre você, tudo. Ele sabe de você coisas que nem você sabe. Ele te conhece profundamente. Ele já te conhece, mas Ele deseja que você o conheça. Porque de repente você acha que conhece, porque ouviu falar. E tem até uma passagem assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas Deus quer que você e eu o conheçamos de andar com Ele. De andar com Ele. De andar com Ele. 24 horas. 24 horas andando com Ele. Você está na rua, você está andando com Ele. Você está na faculdade andando com Ele. Você está no trabalho andando com Ele. Eu até brinquei com meu irmão, o pastor Fabriciano, essa semana. E com o Austin também. O Isaac, meu filho, ele gosta de futebol. Ele gosta de futebol, desde quando nasceu. Ele sabe tudo sobre o Neymar. Você perguntar para ele do Neymar, ele sabe quando o Neymar nasceu, quando o Neymar caiu. Teve um acidente com o Neymar, quando o Neymar tinha 3 anos de idade, ele estava no carro, o carro capotou e quase morreu. Olha, ele sabe tudo. Com 4 anos o Neymar saiu do Barcelona, foi para o Paris Saint-Germain. Eu peguei esse menino chorando no quarto, chorando. Mãe, que foi, meu filho? Neymar saiu do Barcelona, mãe. Acabou com a minha vida, Neymar. Meu filho vai continuar ganhando dinheiro lá no Paris Saint-Germain, meu filho. Ah, tá bom, mãe, já sei. Agora eu vou torcer para o Paris Saint-Germain. Resolveu. Ele sabe tudo sobre o Neymar. E ele sabe também que o Neymar não é uma referência para ele, porque a gente fala isso para ele todo dia. Mas ele sabe do Neymar porque ele gosta do futebol do Neymar, então ele pesquisa sobre o Neymar. Mas se o Isaac entrar hoje, for lá em Paris, ó, Isaac, recebe aí em nome de Jesus, que eu também vou. Se Isaac for lá para Paris hoje, pegar, Neymar, cheguei. Ele vai sair entrando na casa do Neymar? Ele pode
pode entrar, sentar lá na casa do Neymar. Neymar, vou botar minhas pernas para cima aqui. Valeu, amigão, tamo junto. Abri a geladeira do Neymar. Primeiro que na esquina, os segurança já veio. Tá acontecendo, nem na porta ele entra, né? Se não tiver um contato anterior, se, né, não for convidado, se os agentes, sei lá quem, não permitirem essa entrada. O fato dele conhecer tudo sobre o Neymar não faz dele amigo de Neymar. Não faz dele íntimo de Neymar. O fato de conhecermos tudo sobre Jesus não nos faz íntimos dele. O fato de sabermos tudo sobre a Bíblia, da teologia e dos conhecimentos, né, antropológicos, não nos faz íntimos de Jesus. Intimidade, só tem uma forma de nos tornarmos íntimos de Jesus: relacionamento. Isso é diário, irmãos, isso é diário, é todo dia, e o relacionamento gera intimidade, e a intimidade gera experiências. Porque a partir de se tornar íntimo, você vai tendo experiências com essa pessoa que você se torna íntima. A partir do momento que você se torna íntima do Senhor, você começa a ter experiências. Experiência gera fé. A cada vez que você tem uma experiência com Deus, sua fé é acrescida. É ou não é, irmãos? A cada experiência que a gente tem com Deus, a nossa fé é ativada. E a gente só vai conseguir entrar nesse nível de experiências através do relacionamento. Relacionamento gera intimidade, intimidade gera experiência, experiência gera fé, fé transforma vidas, fé muda realidades, fé destrona principados, fé cura enfermos, fé traz avivamento. Mas a gente só vai conseguir entrar nesse nível de fé, de tocar e ver cura, de falar e profetizar e ver as coisas acontecendo a partir do relacionamento. Nós precisamos buscar constantemente esse relacionamento com Deus. E para parecer que está acabando, né, família? Eu quero te convidar a ficar de pé. Irmãos, eu já fui do ex que te digo. Nesse processo todo de busca pelo Espírito Santo e de retorno ao relacionamento com Ele, o Senhor me fez lembrar que com 12, 13 anos de idade, eu era de uma igreja pentecostal, que eu gosto ainda, irmãos, gosto muito. Bem do fogarelzinho mesmo, aquela pequenininha. E lá nessa igreja, Deus me usava com um dom de profecia, com 13 anos. Deus foi me recordando disso, de que eu falava para as pessoas coisas que nem a pessoa sabia, e depois vinha me contar, Luiara, formiguinha atômica, magrela, pequenininha, só tinha testa, ainda tenho muita, mas tinha mais, porque era pequenininha. Mas era um dom que Deus tinha me dado de profecia. E nesse tempo de distanciamento secreto, nesse tempo que eu achava que já conhecia tudo sobre Deus, nesse tempo que eu já achava que era íntima de Deus porque conhecia tudo dele, eu fui vendo esse dom, porque Deus não dá e tira nada de ninguém não, amém, irmãos? Mas eu fui vendo esse dom assim adormecido, eu sentia no meu coração algumas coisas, eu achava que era de mim mesmo, eu estava tão assim, desconectada, que eu já não queria mais compartilhar, isso é coisa da minha cabeça, não queria mais compartilhar. E nessa sexta-feira, dia 30, que o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, que disse para mim que era para eu trazer no culto, essa história que eu contei para vocês, e quando a Carol no mesmo dia me liga, o Espírito Santo falou, a gente vai começar a conversar, porque agora você está entendendo. Eu já fui do ex que te digo, não sou contra. Eu creio que Deus usa os profetas. Deus usa os profetas. Deus usava muitos profetas para falar com o povo de Israel, como usou o sacerdote Ezequiel. Mas com Moisés, ele falava face a face. Eu já fui do ex que te digo. Eu creio que existem pessoas que precisam do ex que te digo, porque o coração está endurecido, né? E de repente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas com Moisés ele falava face a face. Ele usa os profetas, mas ele tem segredos para compartilhar com você no secreto.
Tem segredos que Ele quer compartilhar com você no secreto. E ouvir a voz de Deus, gente, vou falar para vocês por experiência, tá? Lá dos 12 anos e acho que eu tenho tido ultimamente. Não é uma voz de trovão que vai lá no seu quarto. Eis que te digo. Não é assim. Ouvir a voz de Deus é mais que um sentimento, uma intuição. É algo que vem no seu coração e vem com uma certeza de que é Ele falando. E você que está aqui hoje tem ouvido a voz de Deus. E Deus mostra que tem pessoas aqui que já estão aí na cabeça assim, se lembrando das coisas que Deus tem falado com você, das coisas que Deus falou com você essa semana. E que falou no seu coração, falou na sua mente, aquilo martelou na sua mente, isso é coisa da minha cabeça. Ele quer e deseja se relacionar com você. Ele quer e deseja te dar as direções. Ele quer e deseja estar com você com essa vara de medir, te fazendo avançar mais 500 metros, te fazendo avançar mais 500 metros. Ele quer imergir você nessas águas profundas. Ele deseja isso. Por isso eu te convido a fechar os seus olhos aí. O Ministério de Louvor vai tocar um louvor, não vai? Sempre vai. Vai? E eu convido vocês a fecharem os seus olhos aí. E se você quiser e puder, coloca a mão no seu coração. E se você, assim como eu, estava familiarizado com a presença do Senhor e deseja hoje voltar para esse lugar de relacionamento com Ele, eu te convido a aí mesmo no seu lugar, fazer essa oração conosco aqui em forma de canção. Feche os seus olhos aí, é você e Deus. Eu não quero direcionar você nessa oração, não. Essa oração vai ser você e Deus. Quantos instrumentos vão estar tocando aqui? Você vai começar a perguntar para Deus qual foi o momento que você começou a se distanciar desse lugar de intimidade com Ele. Você vai começar a dizer para Ele quais são as limitações que têm impedido você de buscar essa intimidade com Ele. Abra sua boca. E você não precisa pedir perdão, não. Você não precisa pedir perdão a Deus por esse tempo que você perdeu, não. Porque como um pai amoroso, Ele anseia pelo dia que você vai retornar para o seu secreto. Ele anseia pelo dia que você vai voltar a ajoelhar na beira da sua cama e dizer: Senhor, eu quero ficar contigo aqui. Eu quero ficar contigo aqui, Senhor. Senhor, só o Senhor sabe quais têm sido as lutas, as provações que eu tenho passado. O desemprego bateu na minha porta, a falta de recursos. Tantas coisas, Senhor. Mas o Senhor está dizendo para você que em momento nenhum Ele saiu de lá. Você deixou de buscar no quartinho, mas Ele não saiu de lá. Ele não saiu de lá, Ele está lá e Ele te espera e Ele anseia ouvir sua voz. Mas Ele tem tanta saudade de você.
Ele tem saudade de você. Ele tem saudade de ouvir a sua voz. A sua voz é única para Deus. Você pode ter uma voz parecida com a de alguém, mas Ele reconhece a sua no meio de uma multidão. Ele reconhece a sua no meio de uma multidão. Ele sabe que é você. Ele conhece o seu cheiro. Ele conhece o seu olhar. Oh, Jesus. Existem muitas mães aqui precisando de um colo de pai. Existem muitas mães aqui cansadas e sobrecarregadas. E o Espírito Santo de Deus manda dizer para vocês que Ele tem um colo. Ele tem um colo de pai para vocês. Lance sobre Ele. Ficar contigo. Lance sobre Ele o seu cansaço. Eu quero ser teu amigo. Quero comer em teu prato. Calçar os teus pés nos teus sapatos e arrastar. Sim, Jesus. Sim, E Jesus. arrastar. Jesus, eu quero muito você. Vou pegar tuas sandálias e esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Receba o abraço do Senhor nessa noite. Te abraçar. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, dormir recostado em teu peito, ouvindo o seu coração e me acalmar. Me acalmar. Jesus, eu quero vestir tua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu